Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao CEBIL. Antes de iniciarmos a nossa programação, lembramos a todos da gentileza de manter seus aparelhos celulares no modo silencioso. Esta conferência é uma realização da Rede ProUC e da Associação Caatinga, com patrocínio diamante da Klabin, patrocínio prata da Caimã Pantanal, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e On Safari, patrocínio bronze da Três Corações e Itaipu Binacional. Para o adequado funcionamento deste painel, informamos que o público poderá encaminhar perguntas aos palestrantes. As perguntas deverão ser formuladas exclusivamente por escrito, utilizando as folhas disponibilizadas no kit do participante e entregues às auxiliares de sala. As questões serão recebidas pelos moderadores e apresentadas aos palestrantes em momento oportuno, observados os critérios de pertinência temática e disponibilidade de tempo. Contamos com a colaboração de todos. Dando início à programação desta sala, iniciaremos agora o painel Perspectivas Culturais, Ecológicas e Científicas para a Existência das Unidades de Conservação. Esta sessão propõe uma reflexão sobre a importância das unidades de conservação para a produção de conhecimento, a proteção do patrimônio natural e cultural e a manutenção dos processos ecológicos essenciais à sociedade. Para conduzir os trabalhos e moderar este painel, convidamos ao palco a senhora Dailei Fischer. Recebamos nossa moderadora com uma salva de palmas, por favor. Agradecemos à senhora Dailei e aos palestrantes. Um bom evento a todos. Bom dia a todas e todos. Espero que tenham aí aproveitado o intervalo. E a gente vai ter agora, então, esse painel, que é um painel riquíssimo e que vai trazer para a gente perspectivas muito interessantes em relação às unidades de conservação. Sem mais delongas, gostaria de chamar os painelistas, começando pelo Dr. Fernando Fernandes. Fernando é professor titular do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Brasileira de Letras. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2018 pelo seu livro A Floresta Amazônica. Seja bem-vindo. Deram o perfil errado. Bom, Fernando Fernandes é professor, é professor da Universidade de Brasília. Então, por favor, Fernando, eu vou chamar o Fernando para se apresentar, então, gente. Ecólogo, conhecidíssimo. Por favor, Fernando, perdão. Sem problema. Bom, é só a primeira. Tá. Bom, então, posso começar? Não, minha apresentação, apresentar todo mundo primeiro. Eu sou Fernando Fernandes, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou também fundador e ex-diretor do Refauna, do ONG Refauna, que faz reconstrução de faunas, e trabalho muito com pesquisa e divulgação científica. Beleza? Muito obrigado, Fernando, por se apresentar. Eu espero que os demais estejam corretos. Por favor, Fernando, essa do cantinho você deixa para mim? Obrigada. Dr. Helber Brandão, bacharel em Biologia e doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília, analista ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, entre 2002 e 2006, atuando nas coordenações de criação de unidades de conservação e de gestão do conhecimento. Atualmente é professor associado do Departamento de Engenharia Florestal da UNB, membro da Rede Biota Cerrado e da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza da Fundação Grupo O Boticário. Pesquisador 1D do CNPq. Helber.
Ufa! Doutora Márcia Chame, bióloga, pesquisadora titular da Fiocruz, coordenadora da plataforma institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre. Márcia, por favor. Para abrir o painel, eu convido o doutor Fernando Fernandes, que pode ou fazer o uso do microfone ou falar aqui no púlpito. Então, tá bom. Bom, assim, tem passador também. Cadê o passador? Tá aí. Bom, então, o início está meio acidentado, mas divertido. Então, bom dia aí para todo mundo. E, nessa primeira apresentação, eu vou, na verdade, falar mais da utilidade de ciência, porque ciência é importante para as unidades de conservação. Ok? Então, queria... o título é Ciência e as Unidades de Conservação. E eu queria começar falando um pouquinho do que a gente deve às unidades de conservação de proteção integral. E eu acho que nada ilustra isso melhor do que uma imagem, por exemplo, aqui do Parque Nacional do Iguaçu, e vocês veem claramente as fronteiras do parque, nessa imagem de satélite, e em volta o entorno é todo devastado. Grande parte da maravilhosa riqueza de biodiversidade que o Brasil tem, hoje, simplesmente não existiria se não fosse as unidades de conservação de proteção integral. Então, essa é a primeira coisa para reconhecer, beleza? Graças à ideia de algumas pessoas que, décadas atrás, tiveram essas ideias maravilhosas de preservar áreas do nosso país para nós, para gerações futuras e para gerações que vêm depois de nós ainda temos tanta coisa maravilhosa para lutar por. E, agora, é ilusório pensar só em cobertura florestal. Acho que muita gente pensa e argumenta baseado apenas em cobertura florestal, mas eu queria argumentar que isso é tremendamente ilusório. A gente não pode pensar só em cobertura florestal, porque hoje... a perspectiva, a pensar que a maioria das nossas florestas tenham bicho dentro, infelizmente, é uma perspectiva cada vez mais ingênua. A gente pensa, naturalmente, a floresta tem bicho dentro. Foi mal, mas, infelizmente, isso, em grande parte dos casos, não é mais verdade hoje em dia. Então, em 1992, Kent Radford, pela primeira vez, falou na floresta vazia, e, mais recentemente, isso é conhecido como defaunação, o artigo Defaunação no Antropoceno, de Rodolfo Dirzo e colaboradores, de 2014. Então, defaunação é isso, quer dizer, florestas que aparecem, floresta vazia, são florestas que aparecem fisionomicamente intactas ou bem conservadas, mas que não têm mais dentro nenhum dos bichos grandes que foram exterminados localmente por pressão de caça, tanto caça esportiva como caça de subsistência no Brasil. Então, você tem um monte dessas florestas, a maior parte da Mata Atlântica é floresta vazia, e isso é claramente mostrado pelas pilhas de grandes frutos apodrecendo no chão. O que é um fruto? Muito tecnicamente, o que é um fruto? Um fruto, muito tecnicamente, é o suborno que uma planta paga a um animal para dispersar suas sementes. Então, um fruto é feito para ser fácil de localizar pelas cores apenas quando está maduro, para ter um valor nutricional fantástico e um sabor maravilhoso. Se você tem uma floresta com pilhas de frutos apodrecendo no chão, você sabe que todos os grandes animais que deveriam dispersar aqueles frutos não existem mais naquela floresta. A gente acostumou a andar numa floresta, por exemplo, de Mata Atlântica, sem ver bicho dentro e achar que isso é normal. Isso não é normal.
Não tem bicho dentro, porque nós acabamos com eles. Todos esses bichos grandes, e que o ponto que eu quero fazer para vocês é que esses bichos grandes se extinguem porque eles são demograficamente frágeis. O que eu quero dizer com eles serem demograficamente frágeis? É que é bem conhecido em biologia que existe uma correlação inversa entre o tamanho do animal e o potencial reprodutivo. Bichos maiores reproduzem menos. Bichos que reproduzem menos são mais vulneráveis à pressão de caça, porque tem menos reprodução, menos prole para substituir as perdas. Beleza? Ok? Então, esses são os bichos que vão primeiro, que desaparecem primeiro. Tá? E a gente precisa falar aqui também dos serviços ecossistêmicos, que hoje em dia a gente tanto valoriza por uma série de razões. Os animais fazem serviços ecossistêmicos fundamentais nas florestas, como dispersão de sementes, polinização, ciclagem de nutrientes, etc. E, quando você perde os grandes animais, você vai perdendo as interações. Então, florestas vazias, você perdeu a maior parte das interações ecológicas, e você tem, basicamente, florestas vazias são ecossistemas não funcionais. Tá certo? Então, isso também, a funcionalidade dos ecossistemas, a gente está perdendo. Agora, hoje, na discussão sobre unidades de conservação de proteção integral, a gente fala muito de populações humanas que vivem em várias unidades de conservação de proteção integral, né? As universidades de conservação de uso indireto do SNUC. Né? E muita gente acha que essas populações humanas que vivem em unidades de conservação de proteção integral têm um baixo impacto. Essa é uma percepção bastante comum. E eu acho que eu consigo identificar 3 raízes dessa percepção. A primeira delas seria que essas populações sempre coexistiram em harmonia com a natureza ao longo da história. Né? A segunda é que condições nas quais elas se relacionam com a natureza hoje são similares às condições vigentes no passado, há séculos atrás. E a terceira é que as economias dessas populações continuam tradicionais, isso é, voltadas principalmente para a subsistência, que é uma das características da definição, né, de populações tradicionais do antropólogo Antônio Carlos Diegues. Né? Então, o corolário natural, quer dizer, se essas 3 coisas são verdadeiras, é inevitável, então, que essas populações causem danos desprezíveis ou nulos à natureza, nas unidades de conservação. Bom, eu adoraria acreditar nisso. O problema é que eu não consigo. Tá? Então, será que esses fundamentos são válidos? Será que esses 3 fundamentos que eu mencionei são válidos? Primeiro, hoje se sabe que populações humanas têm causado imensas perdas à natureza há vários milhares de anos. Que todas as extinções do quaternário, que a gente chama dos mamutes, dos preguiças gigantes, dos mastodontes, dos gliptodontes, desses bichos todos, foram causadas por nós. Isso é cada vez mais óbvio. Né? Quem tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, dê uma olhada na minha palestra, O Curioso Incidente do Cachorro à Meia-Noite. Foi mal, eu gosto de títulos esdrúxulos, mas é sobre essas extinções do quaternário e o nosso papel neles. Então, vejam, por favor, no meu canal do YouTube, e se vocês gostarem, se inscrevam e deixem um like. Mas não dá para falar isso hoje por falta de tempo, mas as grandes extinções desses bichos todos foram todas causadas pelos seres humanos à medida que se espalhavam pelo planeta Terra. Então, essa harmonia no passado é uma idealização que, na maioria dos casos, não é verdadeira, simplesmente. A segunda coisa, as condições são similares ao passado. E você diz que, em um certo lugar, você pode ter populações humanas há séculos e que elas caçam, e, portanto, como os bichos ainda estão lá, isso não causa estrago. Agora, eu pergunto, as condições são similares ao passado? As armas são similares ao passado? Hoje em dia, praticamente todas as populações consideradas como tradicionais em unidades de conservação, todas elas caçam com arma de fogo. Né? Praticamente todo mundo caça com arma de fogo. O fato que um animal possa ter aguentado, uma espécie, uma população, no caso, que é o que interessa daquela área, possa ter aguentado séculos de pressão de caça com arco e flecha, não é nenhuma garantia que ela vai aguentar a pressão de caça com armas de fogo. Vocês estão me percebendo? A regra do jogo é completamente diferente e a caça é muito mais devastadora. Né? Então, por exemplo, um antropólogo chamado Michael Alvard
fez pesquisa no Peru, estudando populações que caçavam com arcos de flechas e populações que caçavam com armas de fogo, e verificou que as populações que caçavam com armas, arco e flecha, tinham utilização sustentável de recursos, mas as que caçavam com armas de fogo, não. Surprise, surprise, né? Esse é o resultado, mas isso é o que a gente espera. Bom, e as economias continuam voltadas principalmente para a subsistência? Será que todas essas populações que vivem dentro de unidades de conservação têm, de fato, economias voltadas para a subsistência? Eu acho muito difícil de acreditar isso. Num mundo hiperconectado, né, que o grande meio de produção, se a gente pode dizer assim, hoje em dia, é celular. Você faz tudo, todo tipo de serviço, etc., com celulares. É muito difícil você imaginar que você não tem uma conexão dessas populações com o mercado. E, se você tem uma conexão com o mercado, a pressão do mercado, claro, por sutil que seja, é inimiga mortal da sustentabilidade verdadeira da exploração de recursos. A gente não vai ter tempo de falar disso, mas a gente tem um imenso paradigma de sustentabilidade, né, que muita gente acredita, mas, se a gente olhar isso com mais atenção, a gente vai ver que grande parte, provavelmente a maior parte, do que é vendido para a gente como sustentabilidade é greenwashing. E exploração de recursos não é diferente disso, tá certo? Mas a sustentabilidade verdadeira, ela, no momento que você começa a extrair recursos, não apenas para atender às necessidades daquela população que está lá, mas para o mercado, tentando chegar ao mercado com pressões que podem aumentar cada vez mais, sua sustentabilidade vai pelo ralo, né? E, portanto, todos os fundamentos da percepção de que as populações humanas em unidades de conservação de proteção integral têm baixo impacto são falsos. Portanto, não temos razões para pensar que esse baixo impacto seja mais do que pensamento desejoso, wishful thinking, pelo menos em grande parte dos casos. Isso se aplica, claro, mesmo nos casos em que estamos falando de populações ditas tradicionais, que podem ou não ter impacto. Na frase lúcida de José Augusto Pádua, que é uma frase maravilhosa, José Augusto Pádua, não sei se vocês conhecem, espero que muitos de vocês venham a conhecer, é um historiador ambiental maravilhoso que a gente tem aqui no Brasil, e o José Augusto Pádua, escrevendo sobre isso, ele falou uma frase maravilhosa que foi: povos tradicionais são seres humanos como os outros, com suas virtudes e defeitos, e é preciso negociar de acordo. Beleza? Ok? Não se deve ter opiniões preconcebidas, deve-se ver o que as pessoas estão fazendo e se isso é, de fato, sustentável ou não. Beleza? Agora, mas como saber se qualquer utilização de recursos é sustentável ou não? Perguntando ao bicho. Não tem outro jeito, né? Isso aí sou eu com uma animada conversação com o roedor na minha tese de doutorado, tá? E, para ser sustentável ou não, você tem que perguntar para o bicho, não tem nenhum jeito. Então, políticas de conservação e unidades de conservação precisam ser baseadas em evidência, não em pensamento desejoso, ou em noções a priori de quem conserva e quem não conserva. Beleza? Isso, então, é um dos meus pontos centrais. Políticas de conservação, unidades de conservação, precisam ser baseadas em evidência, não em pensamento desejoso, nem em noções preconcebidas de quem conserva e quem não conserva. Beleza? Bom, e o que diz a evidência? O que diz a ciência? Então, estudos de efeitos de caça, eu vou citar apenas alguns aqui, por exemplo, de Carlos Pérez, na Amazônia. Então, biomassa de mamíferos, aqui por classes de tamanho de biomassa, é reduzida em áreas com maior pressão de caça na Amazônia. Áreas sem caça, pouca caça, moderada e muita caça. Vocês podem perceber claramente que os mamíferos de maior porte são os mais vulneráveis, são os mais afetados, né, pela maior pressão de caça. Isso é na Amazônia. Na Mata Atlântica, um trabalho mais recente de Galete e colaboradores, em 2009, mostrou que entre várias variáveis ambientais, de tipo de vegetação, clima, etc., a variável que melhor explicou a redução de abundâncias de mamíferos na Mata Atlântica foi pressão de caça, tá? Que está aqui. Tá? Que está negrito, justamente porque foi a variável que explicou mais. E esse resultado, pressão de caça, ser o melhor explicador da redução de
densidade de mamíferos na Amazônia foi trazido principalmente por várias unidades de proteção integral que apresentam populações humanas e densidades de mamíferos extremamente baixas. Por exemplo, Parque Estadual Intervales, Parque Estadual da Alto Ribeira, Parque Estadual da Ilha Grande, Núcleos Pissinguaba e Caraguatatuba do Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual Jurupará e Parque Estadual Ilhabela. Ou, se você preferir uma figura, isso é do mesmo artigo, mas vocês veem claramente que áreas com baixa ou moderada pressão de caça, que são as barras brancas, e com alta pressão de caça, que são as barras pretas, em várias das 6 analisadas. Tá? Então, na verdade, você tem, sobretudo nos bichos grandes, você tem uma redução muito considerável. Acho que está invertido, né? Não, com alta pressão de caça são as barras brancas e com baixa pressão de caça são as barras pretas. Agora, a perda das presas, por sua vez, é um trabalho recente de Kátia Ferraz e colaboradores, mostra que a redução das presas, por sua vez, ameaça a onça pintada, que as onças pintadas têm densidades muito menores em áreas de Mata Atlântica, onde justamente você teve uma redução muito grande de grandes mamíferos, porque são as presas que a onça precisa. Então, a gente pode estar causando, e está causando, extinção de onça em vários lugares, não diretamente matando as onças, mas tirando a comida das onças, tirando a base de presas das quais as onças pintadas dependem. Tá? E o que acontece em muitos casos desses? Você tem uma floresta vazia, você tem uma floresta onde você exterminou tudo que é bicho grande por caça, as onças não encontram mais caça na floresta e elas saem para atacar o gado do lado de fora. Gado que não é uma presa normal de onça. E, quando ela ataca o gado do lado de fora, ela é morta por represália. Então, a onça fica numa situação sem saída. Se ela fica dentro da reserva, ela não tem o que comer. Se ela sai, ela é morta em represália para atacar o gado, né? Então, manejo. Colocando um pouco as lições aqui disso que eu estou falando, manejo de populações é ciência aplicada. Manejo é ciência. Ciência aplicada é um objetivo. Então, o princípio fundamental é muito simples. É mais fácil tomar decisões corretas sobre um sistema que você conheça bem. Então, se o meu computador pifar na minha casa, eu não vou me meter, abrir a CPU do computador e começar a mexer, porque eu não vou consertar o computador. Eu vou chamar um técnico que sabe o que está fazendo para ele fazer isso, tá certo? Eu só vou piorar a situação. Então, é muito mais fácil você manejar um sistema sobre o qual você tenha bom conhecimento. Maneja simplesmente isso, precisa se basear, então, em bom conhecimento. Então, condições necessárias para um bom manejo de fauna: ter estimativas populacionais, ter boas estimativas populacionais e ter monitoramento da população acompanhada. Ou seja, você precisa acompanhar o tempo todo o que está acontecendo. Se essa população está declinando, entender por que está declinando, esse tipo de coisa. Esse é um trabalho de importância fundamental para a conservação. Tá? Então, monitoramento, hoje em dia, você tem condições de fazer monitoramento numa escala e numa facilidade muito maior do que uma geração atrás, por causa de coisas como armadilhas fotográficas, por exemplo. Né? Então, permitiram que a gente tivesse informações muito mais detalhadas sobre as populações de mamíferos, de aves, etc., nas unidades de conservação. Então, agora, nenhum modelo ou intuição tem perfeita acurácia. A única forma de saber o que está acontecendo é continuar olhando. Não dá para simplesmente dizer, eu acho que está bem. Você tem que monitorar e ver qual é a situação. E monitorar a extração, por si só, diz pouco ou nada. Você pode estar trabalhando num lugar e as pessoas digam para você, mas aqui só se caça 3 antas por ano, em média 3 antas por ano. É muito pouco, isso obviamente não vai extinguir as antas. Será? Quantas antas tem naquela região? 100 ou 8? Vocês percebem que 3 antas por ano é perfeitamente sustentável se tiverem 100, mas é absolutamente insustentável se você tiver 8? Beleza? Então, isso é essencial. Não é possível avaliar sustentabilidade só a partir da extração. Você tem que ter a extração e o estoque de quanto você está extraindo. Beleza?
Tá? Então, é preciso monitorar as populações nas UCEIs. É preciso políticas públicas eficientes no sentido de você ter um sistema de monitoramento contínuo das populações em UCEIs, especialmente das populações desses bichos mais frágeis, maiores, etc. E há muito mais. Stop Press, paremos a prensa. Esse trabalho maravilhoso de Carolina Bello e colaboradores mostra que existe uma correlação muito grande entre o diâmetro das sementes e a densidade das madeiras. O que isso quer dizer? As árvores que têm sementes grandes são, de modo geral, aquelas árvores que têm madeiras muito densas e pesadas, que a gente chamava, há uma geração atrás, de madeira de lei. Vocês já ouviram falar disso? Aquelas madeiras extremamente pesadas, e elas fixam carbono desproporcionalmente melhor do que uma árvore de madeira menos densa. Uma árvore com o mesmo tamanho, com madeira densa, fixa muito mais carbono. E as sementes grandes são dispersadas pelos animais grandes. Existe uma fortíssima correlação entre o tamanho do dispersor e o tamanho da semente. Isso quer dizer, se você tira a fauna de uma floresta, você diminui drasticamente a capacidade dessa floresta de estocar carbono, porque aquelas árvores grandes vão ser substituídas por árvores com madeiras menos densas, mais leves, que não são tão boas estocadoras de carbono. Então, isso é contraintuitivo e precisa sair dessa sala para ir na sociedade. Se você quiser que florestas cumpram o seu papel de serem boas estocadoras de carbono, você precisa ter bicho na floresta. Isso é contraintuitivo e é fantástico, e a gente precisa fazer isso. Se você quer que as florestas fixem carbono, tem que ter bicho na floresta. Concluindo, vivemos num mundo atual muito complexo, muito diferente do que era no passado, e mudando muito rapidamente. Já perdemos a maior parte da diversidade que existia, e muito do que ainda resta está em situação precária. As unidades de conservação de proteção integral tiveram um papel importante para que essas perdas não tivessem sido muito piores. Nessa situação, a conservação da biodiversidade é um problema complexo e, como tal, precisa de boa ciência e de políticas públicas firmemente baseadas em evidência. Só assim, as unidades de conservação poderão continuar cumprindo o seu papel de fazer o mundo melhor para todos, incluindo os seres vivos de outras espécies que compartilham o planeta conosco e que também têm o direito de viver, e não apenas para alguns. Fazer um mundo melhor para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Muito importante, né, essa sua fala, nos mostrando a importância da ciência mediando os diálogos, né, relacionados à questão das unidades de conservação, da importância, né, em especial das unidades de proteção integral, né, e o convívio, né, e o quanto esse convívio pode ou não ser sustentável, mesmo falando em unidades de proteção integral, né, com comunidades, né, e povos tradicionais que, porventura, estejam, né, inseridos dentro desses contextos. Muito obrigada. Agora, Hilber, né, sua vez. Só uma lembrança rápida. Os questionamentos vocês podem fazer, entregar, né, para o pessoal do apoio, e eles trazem aí para a gente, né, os questionamentos que vierem. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pela presença, né? Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. Me passaram um tema que é um pouco difícil, né? Outras funções essenciais de unidade de conservação. Tem tanta coisa para a gente falar sobre isso, né, que eu tentei, de certa forma, elencar aquelas que eu julgo como mais importantes, que não quer dizer que eu estou, né, reduzindo a importância das unidades de conservação, mas aquelas percepções que eu julgo mais prementes na questão. A primeira coisa, quando a gente pensa em unidade de conservação, especialmente da biodiversidade, de proteção integral, é conservar a biodiversidade.
Talvez não exista hoje um termo mais confuso, menos entendido do que o que é biodiversidade. A gente tinha, né, essa definição clássica da organização hierárquica dos componentes da vida, desde os genes até os ecossistemas, mas, quando a gente olha essa definição ela está apenas olhando para o aspecto de componentes da biodiversidade. Então, ela tem um viés meramente composicional, é o que tem ali. Mas tem mais coisa isso, né? Então, eu recorri, às vezes, a um trabalho que muita gente não leu, esse trabalho da década de 90, do Reed Noss, ele falando sobre importância de monitoramento de biodiversidade, e ele monta, né, outros componentes, como, por exemplo, a estrutura, a composição, como já falou, e a função desses elementos da biodiversidade. Revisitando isso, eu falei, cara, falta uma coisa ainda, que é a interação entre esses componentes. Então, quando a gente olha uma definição de biodiversidade na forma de uma estrutura mais complexa, onde tem mais transmissão de energia, de informação, de biomassa entre esses componentes, a gente começa a perceber que, de certa forma, a biodiversidade ela é um maquinário. Né? A gente tem um computador. Você imagina um computador, né? Todo mundo tem um computador. Se você perde um parafuso do computador, o seu computador continua funcionando. Cai uma tecla, ele continua funcionando. Agora, se você perde um processador importante, uma placa de vídeo, né? Então você acaba de ter funções do seu computador perdidas. Outra coisa importante de uma analogia com um sistema complexo computador é você pegar um computador e desmontar ele. Você pega todas as peças, você não perde nenhuma, guarda todos os parafusos, toda a carenagem, todas as teclas, tudo que tem no seu computador e coloca numa caixa. Você não tem mais um computador, apesar de tudo estar ali. Você tem as peças que comporiam um sistema complexo. Você perde conectividade, você não escreve mais, você não tem, né, nada daquilo que o computador fazia. Então, um sistema complexo, para ele funcionar bem, ele precisa de uma organização na forma pela qual a energia é capturada, armazenada, transmitida e utilizada. Então, quando a gente pensa dessa forma, dentro de um sistema mais complexo, a gente parte ainda para uma terceira análise do que é a biodiversidade, que é o funcionamento desse maquinário ao longo do tempo ecológico evolutivo, ao longo da conectância entre os componentes desse sistema e a entropia envolvida em cada etapa dessa. Então, a biodiversidade, né, a biodiversidade ela acabou? Não, ela simplesmente foi muito empobrecida. E, quando ela é muito empobrecida, aquelas propriedades emergentes que vinham do funcionamento daquele maquinário complexo são perdidas. Uma abelha que poliniza uma flor, ela não está preocupada se ela vai produzir um fruto, mas o fruto vem. Um predador que come uma presa doente, ele não está preocupado se ele vai limitar a dispersão de uma doença na população, mas isso acontece. Então, a maneira pela qual esses equipamentos, esses componentes desse sistema atuam, cria esse maquinário de biodiversidade que a gente está lidando. Então, quando a gente fala de empobrecer unidades de conservação, de diminuir propriedades emergentes de unidades de conservação através da diminuição do maquinário, a gente está falando de perder funções de funcionamento da vida no planeta. E é o funcionamento dessa máquina que cria as propriedades emergentes que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos nada mais são do que consequências do funcionamento desse maquinário e que nós, como parte da evolução, utilizamos para gerar uma série de benefícios para nós, né, e termos opções de futuro de como vamos lidar com a biodiversidade no planeta. Nesse aspecto, unidades de conservação são essenciais. Né? Outros exemplos de serviços ecossistêmicos provistos pela biodiversidade, né? Aumento de malária na América Central associada a declínio de anfíbios. Né? Anfíbios no mundo estão desaparecendo, né? Eu trabalho com sapo, então vou falar muito de sapo, por conta de um fungo, um quitrídeo, que está matando populações. E aí viram, nesse trabalho,
que diminuição de anfíbios na América Central aumentou casos de malária, né? E no Equador, diminuição de anfíbios diminuiu a biodiversidade de serpentes, mostrando a complexidade de funcionamento desses ecossistemas. Mas tem propriedades maiores, né? O furacão, o Jeane, quando ele passou na ilha de Hispaniola, que são 2 países, né, Haiti e República Dominicana, ele teve um viés de mortalidade muito maior no Haiti, que tem muito menos área natural do que na República Dominicana. Uma outra coisa importante é quando a gente pensa, por exemplo, em moléculas bioativas. Moléculas bioativas são aquelas que evoluíram ao longo dos processos, né, de seleção para atuarem de maneira muito eficiente em sistemas biológicos. Então, a gente tem um potencial enorme de moléculas bioativas que foram produzidas pelo funcionamento desse maquinário evolutivo. Então, por exemplo, substâncias na pele de sapos que, né, combatem doença de Chagas, que ainda não tem cura, né, e sem causar danos para as células de série branca ou vermelha do sangue, ou mesmo do cambô, né, que é moda aí, o pessoal está usando muito, mas que tem propriedades, um potencial enorme de virar um medicamento contra depressão. Claro que isso tem... E aí, coisas importantes, né? Hoje em dia, todo mundo fala do Ozempic. O Ozempic ele veio da investigação do porquê que monstros de Gila, mesmo hibernando durante 6, 7 meses no ano, não tinham queda na quantidade de glicose do sangue. Inicialmente, foi desenvolvido como medicamento para combater problemas de diabetes, que é uma doença terrível, né, um mal da nossa população, e depois viram que ele também tinha aí vários efeitos, inclusive na redução, né, de gordura no corpo, e está virando aí, está tendo tráfico de Ozempic no mundo, né? Então, a gente tem um potencial enorme de biodiversidade que a gente não está explorando, e isso está dentro das unidades de conservação. Quando a gente fala que a natureza ela é uma biblioteca com livros que a gente mal começou a ler, a gente está falando disso, e da falta de estudo que nós temos com a nossa biodiversidade, né, e a aplicação disso. O captopril, por exemplo, o pessoal morre de medo de jararaca. Jararacas salvam muito mais vidas do que matam. Né, isso aí é um caso bem conhecido já. E lá na UNB, né, o grupo da professora Márcia tem estudado vespas e descoberto, já patentearam um medicamento para convulsão em cães e gatos a partir de toxina de vespa, e estão agora estudando outros para combate de câncer, né, e Parkinson. A outra coisa importante que eu acho de unidade de conservação é provimento de saúde física e mental, né? Nós evoluímos na natureza. Nossa história como uma espécie urbana ela é muito recente. Então, de certa forma, ao longo da história evolutiva, havia uma premiação cognitiva por estar em ambientes com mais opções de biodiversidade. E isso, de certa forma, permaneceu de forma inata na gente. Eu fico pensando assim, por que a gente gosta de ir em cachoeira? É pirambeira, é mosquito, é água fria, e mesmo assim a gente gosta de ir em cachoeira. Dá uma satisfação, né, física e mental, que se a gente botar no papel, é muito difícil explicar por quê, né? Por conta dessa nossa afinidade inata que a gente tem com a biodiversidade. E não é só isso. O contato com a biodiversidade regula a nossa resposta imune a antígenos. Existem vários trabalhos mostrando aumento de casos de alergias, que é uma resposta imune descontrolada, descompensada, que não eram tão comuns à população no passado, porque, no passado, a gente treinava os nossos aplicativos de resposta imune através da exposição a antígenos em menor ou menor quantidade, pelo contato com a natureza e com os ambientes ao nosso redor. Muito se fala sobre o tal do banho de floresta, né? Isso é uma prática comum no Japão, as pessoas vão para a floresta tomar banhos de floresta. E tem sido investigado que junto com a evapotranspiração das plantas, existem terpenoides que são liberados, e que esses terpenoides, vários deles têm efeitos, de certa forma, benéficos, anti-inflamatórios,
relaxantes, e que a gente pode estar investigando para aplicar isso, né, em novas conquistas de bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Uma outra coisa importante é o papel da ecopsicologia, né? Você tem, nessa linha do porquê que é bom estar na natureza. A ecopsicologia é uma parte, um ramo da psicologia que tem estudado benefícios do contato com a natureza. Você tem duas escolas principais, que é a teoria da restauração da atenção e a teoria da recuperação do estresse, e que elas lidam basicamente com benefícios cognitivos e físicos de estar na natureza, no relaxamento do corpo e no aumento da capacidade de memorização, da capacidade de concentração e da sensação de felicidade. Né? Isso aqui foi um trabalhinho que nós fizemos lá no meu laboratório, mostrando que quem anda no setor comercial sul de Brasília, quem anda no Parque Nacional, tem mais capacidade, compara, né? Quem estava no parque reporta mais felicidade, tem mais capacidade de concentração, tem mais memorização, né? E mostrando estudos que mostram que o simples fato de você ouvir cantos de pássaros traz relaxamento e alivia pensamentos negativos. O fato é que a natureza está se tornando um ativo cada vez mais valioso. Tem cada vez menos natureza para cada vez mais gente. Natureza de alta qualidade, de alto grau de conservação, associada à segurança, né? Aquele cadeadinho ali é a segurança. Porque não adianta você morar perto da natureza e você ter medo de ir lá. Então, você tem unidades de conservação de altíssima qualidade de conservação, com garantias de segurança, com acesso coletivo, e isso facilita muito, né, o combate a doenças típicas do século XX, século XXI, como a depressão, a tristeza ou pensamentos ruminantes. Ali era um trabalho feito em Belo Horizonte, mostrando que pessoas que moram perto de unidades de conservação, de áreas protegidas e áreas verdes, têm menos problemas cardiovasculares. São menos obesas, têm menos pressão alta, têm menos taquicardia, porque elas se sentem mais motivadas a fazer atividades físicas ao ar livre. Pessoas que não têm acesso à natureza, muitas vezes não têm essa opção. Não é à toa que, depois aí da pandemia, né, ir para a natureza virou uma moda. A gente sentiu isso, um aumento, né, isso tem sido detectado, inclusive, pelo governo federal, através de estudos. Deixa eu correr aqui, porque ainda tem mais coisa. Outra coisa que eu costumo dizer é que unidades de conservação são promotoras de avanços civilizatórios. Existe uma quantidade enorme de discussão se unidades de conservação combatem ou não a pobreza, e em que dimensão de pobreza está sendo discutido. Mas o fato é que, quando a gente olha dados globais, da relação entre a quantidade de áreas... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. A proporção de áreas protegidas e aumento dos índices de qualidade humana, aí você começa a perceber que há uma tendência de que sociedades, países que estão melhorando de vida, tendem a investir mais na quantidade de área protegida. Isso significa que não é necessariamente uma relação entre uma coisa e a outra, mas indica que países que já resolveram problemas sociais sérios, como violência, como desigualdade, passam a perceber a importância de investir em cada vez mais áreas protegidas. E isso para vários países, né? Em amarelo ali, por exemplo, é o Camboja, né? A China tem um exemplo muito forte, e a linha vermelha ali, né, os autores sugerem que aquela velha história da linha de Kuznets, né, que você vai melhorar, de sair de um ambiente mais industrializado, poluído, e partir para uma economia mais de mercado, menos poluidora. Né? E outros estudos também mostram a mesma coisa. O índice de Gini, que quanto mais alto, maior desigualdade,
tende a ser menor dos países que têm mais unidade de conservação. Dizem que tem um estudo muito assustador, né, sobre a percepção da juventude quanto ao futuro. Eu pergunto aos meus alunos, né, vocês têm esperança quanto ao futuro? E muitos se sentem... têm uma interpretação negativa do futuro. E uma coisa que é importante é que a gente percebe que, a partir do momento em que esses jovens que estão desacreditados, quando eles vão para áreas protegidas, eles começam a perceber que existem muito por que lutar, que existem valores, que existem coisas importantes a se fazer. E isso tem sido interessante. A gente tem, talvez, né, como professores, como gestores, uma função importante de fazer os jovens irem às áreas naturais e falar para eles, gente, tem muita coisa importante pela qual vale a pena lutar, pela qual vale a pena viver. Né? A outra coisa que eu falo são os refúgios do antropoceno. Né? Se o antropoceno existe ou não, né, tem muito geólogo que arrepia dessa altura quando você fala de antropoceno, porque tem toda uma série, né, de parâmetros que têm que ser observados para a gente dizer que tem uma nova era geológica, né, os conceitos da Sociedade Estratigráfica lá de Londres. Mas o fato é que a gente está vivendo uma crise de biodiversidade. Né? Quando a gente ia a campo no passado, chegava na lagoa, num brejo, via 20 espécies de sapo. A gente vai hoje, encontra 8. A gente leva os alunos, né, nessa questão desse viés temporal, né, os alunos falam, nossa, eu vi 8 espécies de sapo, e ficam todos felizes. Aí a gente fica assim, poxa vida, só tem 8. Né? Então, a gente está vivendo esse momento, e a única ferramenta que nós temos para lidar com a perda de biodiversidade são as unidades de conservação. E, mesmo assim, muitas delas estão desaparecendo ou perdendo biodiversidade, como o professor Fernando mostrou. A gente, quando a gente fala em antropoceno do ponto de vista biológico, a gente usa uma métrica que é a extinção. Quando a gente fala de extinção, é bom a gente olhar os eventos de extinção do passado. Né? A gente fala muito da extinção do Permiano e a extinção dos dinossauros. A extinção do Triássico ali é muito pouco conhecida, mas as tartarugas estão hoje porque sobreviveram a ela. Mas o que acontece? A gente é uma mistura do ponto de vista temporal, de um impacto de meteoro, e do ponto de vista de mudanças ambientais com o que aconteceu no Permiano. Então, a gente combina uma rápida mudança ambiental, né, do crescimento demográfico humano, a demanda humana por recursos, associado a um grande evento de mudanças climáticas, que, no Permiano, significou 6 a 10 graus, né, de aumento, grandes extinções nas áreas mais polares, porque os ecossistemas, os nichos polares desapareceram, as áreas frias, e isso num cenário em que você tinha um vulcão na Sibéria que chegou a liberar de 1 a 4 mil quilômetros cúbicos de lava durante 1 a 2 milhões de anos, e um gigantesco círculo de fogo, porque você tinha a Pangeia, e toda a geologia era muito mais ativa do que ela é hoje. Então, a gente teve eventos de aquecimento, grandes incêndios, e depois ambientes mais abertos, mais secos, mais desérticos, associados a essa mudança. Então, a gente está, de certa forma, replicando, com as mudanças climáticas, o que causou a pior cenário de perda de biodiversidade conhecido da história do planeta. Deixa eu dar mais depressa. Esse trabalho ele mostra o tamanho do nosso impacto sobre a evolução. Opa! Para trás. Né? Esse trabalho ele pegou, né? Por exemplo, quanto tempo dura para você sair, por exemplo, a distância de tempo evolutivo entre um musaranho e uma baleia, entre um roedor e um morcego. E aí ele viu, com base nas espécies que estão sendo extintas, que a gente está causando um impacto evolutivo em mamíferos de 10 a 30 milhões de anos. Então, o planeta só vai se esquecer da presença humana, digamos, recompor os nichos que hoje são ocupados por mamíferos, daqui a 10, 30 milhões de anos. Né? E já não existe muita discussão do papel dos seres humanos sobre a caça desses animais. Né? Só que a gente, mesmo assim,
está vivendo um cenário assustador de eventos de diminuição de unidades de conservação, de diminuição de categorias, ou de, simplesmente, cancelamento das unidades de conservação, que são os fenômenos de PADDD. E isso está espalhado demais. Houve um momento em que isso foi muito discutido na literatura, e meio que parou. A impressão que eu tenho é que pega mal. Falar de PADDD é uma coisa que está um pouco assim, politicamente incorreta, especialmente porque muitos eventos desses são causados por demandas humanas de redução de áreas para atender a interesses bem específicos, né? E, às vezes, conflitantes do ponto de vista ideológico de quem está à frente das coisas. O fato é que nós estamos passando, né, já passamos 6 das 9 limites planetários de manutenção das condições naturais para a nossa prosperidade como espécie. A única esperança que nós temos de tentar reverter esse quadro ou apertar os cintos para o tsunami do antropoceno são as unidades de conservação. Então, é muito importante que nós tenhamos momentos como esse aqui, desse evento, para que nós possamos, mais uma vez, reafirmar a importância das unidades de conservação e que possamos criar senso crítico e massa para que a gente possa atuar em prol delas. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Isso são meus... Rede Biota, a galera que me apoia aí. Obrigado, gente. Valeu. Bom, gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer rever a... Acho que ainda não colocaram lá. Poder rever esse congresso de unidade de conservação e a rede, né, para a unidade de conservação, que tinha um papel tão importante anteriormente. Eu vou falar sobre essa integração entre o patrimônio natural e o patrimônio arqueológico, né, histórico, e vou usar para isso o exemplo da Serra da Capivara, no Piauí, que, né, é um dos parques nacionais onde nós temos hoje uma quantidade grande de sítios, mas lembrando que o Brasil tem uma quantidade muito grande de sítios arqueológicos, né? Se a gente for, acho que, escavar em qualquer lugar, nós vamos encontrar os resquícios dos homens pré-históricos. A maior parte deles está na Amazônia, muitos deles na Caatinga, mas em outros ambientes também. E os sítios, eles são protegidos pelas áreas naturais, eles são protegidos pelas áreas florestadas, né, e por todo o seu contexto ambiental que está ali, e esse contexto ele vem sendo perdido ao longo do tempo. Esse é um estudo do MAP Biomas, recente, do ano passado, que vale a pena a gente olhar como é que isso vem caminhando aí ao longo desse tempo. As ameaças em relação aos sítios pré-históricos, eles são bastante grandes, e a Unesco agora tem um grande projeto, especialmente em relação às mudanças climáticas globais, mas muito pensando nos sítios históricos, né? Mas, se a gente for pensar no Brasil, essas ameaças elas são mais ou menos correlacionadas. Mudanças climáticas, claro, degradação ambiental, saques, né? Isso é uma questão bastante importante. Para os sítios paleontológicos também, a nossa perda de fósseis, né, que são exportados do Brasil sem nenhum tipo de controle. Desmatamento, agropecuária, hoje os grandes tratores que passam por cima dos sítios, embora exista uma legislação que deveria protegê-los, vulnerabilidade jurídica no Brasil, isso é uma questão importante, falta de verba, isso é para todo mundo. E, no Nordeste do Brasil, a gente tem questões importantes, as inundações, as grandes obras, né, queimadas. Fogo é uma questão muito importante, vou mostrar para vocês. Né, espécies exóticas e invasoras, a gente nunca pensa que essas coisas têm correlação, mas elas existem, né, e é importante.
Esse o Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui, né, nesse pedacinho, aqui do lado, Serra das Confusões. Serra da Capivara tem 130 mil hectares, Confusões tem 800 mil hectares. Os pontinhos vermelhos são os sítios arqueológicos nessa região. Há alguns anos já são mais de 1.200 sítios arqueológicos, né, em todo esse complexo. E é interessante a gente observar um corredor que a gente deveria manter aqui entre a Capivara e as Confusões, porque a gente está num ambiente semiárido, né, no polígono das secas. As Confusões ela tem uma vegetação e o ambiente mais úmido, e nós temos um grande fluxo de animais e de plantas genético nesse corredor, e a gente vem brigando bastante que ele não seja interrompido. Como, obviamente, nós estamos na Caatinga, essa paisagem ela se altera de uma maneira muito importante entre o período de seca e o período de chuvas. Essa serra ela é, na verdade, a bacia sedimentar do Rio Parnaíba, que só é com a divisão da África, da América do Sul. Portanto, olhar essa formação geomorfológica é muito importante para a gente entender esse ecossistema, no qual a fauna e a flora evoluíram, né, de uma forma bastante importante e que foi ocupado pelo homem pré-histórico. Se a gente for olhar, né, lá no fundo, a gente tem uma área de planície, onde a gente tinha as espécies da megafauna, como o Fernando colocou, até mais ou menos 10 mil anos, com importante uso de presas e de ossos pelos humanos, né, e, portanto, um impacto humano bastante grande sobre essas espécies. E, dentro desses cânions, o encontro da mata amazônica com a mata atlântica há pelo menos 40 mil anos, antes de se formar a Caatinga, que está estabelecida há 9 mil anos. É nesse contexto que vive o homem pré-histórico, é nesse contexto que vive a fauna, e tem essa riqueza absurda, né, genética de espécies florestais que se mantém na Caatinga e passaram por esse processo no período né, de transformação do semiárido. Se a gente for olhar, a gente tem os boqueirões profundos, uma área mediana e, lá atrás, a Chapada Alta. Isso significa que a gente tem um mosaico de vegetação bastante importante. O CNC Flora acabou de fazer aí, né, vários estudos com espécies ameaçadas de extinção nessa região. E esse trabalho ele começa em 1970, a partir da grande quantidade de pinturas rupestres, com Agnès Guidon, que faleceu faz um ano agora, dia 4 de junho, e que identificou nessa região pinturas rupestres que não eram conhecidas ou muito diferentes das pinturas que se conhecia no Brasil. Só para lembrar, ela não é francesa, ela é brasileira, de Jaú, que foi para a França caçada pelo regime militar e voltou em 70 com passaporte francês e com a missão franco-brasileira para começar esses estudos. O parque, então, ele nasce da pesquisa científica e ele foi criado a partir da demanda de pesquisadores, especialmente dela, que foi solicitar ao governo federal a criação de um parque nacional para proteger todo esse acervo arqueológico. Nied era formada em História Natural, portanto, né, a visão daquela região não era só a visão antropológica ou arqueológica, mas a visão de como é que o homem vivia naquele lugar e que lugar era aquele que permitiu tantas pinturas, né? O maior centro de pinturas rupestres no mundo. Esse é o Boqueirão da Pedra Furada, né, um dos grandes sítios do Brasil, onde a gente tem a datação mais antiga das Américas, a gente pode discutir isso depois, mas um sítio que foi escavado de pá e pincel durante 20 anos, né, e que hoje tem aí, né, um processo de visitação importante e que gerou toda uma grande modificação das migrações dos homens para a América, que antes, né, se achava que essas migrações viriam aí, né, os homens chegariam à América do Sul pelo Estreito de Bering
e, obviamente, todos esses resquícios, a antiguidade, mas outros fatores vou mostrar para vocês, mostram que outras rotas foram utilizadas pelo homem para chegar na América do Sul. Esse parque, então, com várias dessas fotografias, né, dessas imagens das pinturas, retratam a vida das pessoas, retratam o cotidiano, retratam animais que nós não temos mais hoje, mas que o homem pré-histórico já representava nas suas pinturas. Mas as cenas eram muito interessantes, eu quero mostrar uma para vocês. Essa aqui, ó, isso aqui é uma onça. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem uma onça branca. Aqui tem uma árvore, que tem uma criatura em cima com uma pedra para jogar na onça, e aqui uma turma correndo da onça. Então, assim, a vida, né? E, assim, essas pinturas têm algumas, as mais antigas, em torno de 16 mil anos. E é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio de todos nós. E as representações de plantas, que são raríssimas em todas as pinturas no mundo, naquela ali a gente tinha, né? Além dos vários enterramentos, né? Vários corpos mumificados, e uma série de tradições de povos que foram chegando naquele lugar e que puderam, então, né, se expressar todo esse conjunto de ocupação do Nordeste do Brasil. Mas ele não é um parque só de pinturas rupestres, não é um parque só de arqueologia. Ele é um parque que guarda a biodiversidade da Caatinga, tão raramente estudada, né? Dessa Caatinga onde as pessoas correlacionam a pobreza humana, hoje não mais, mas a falta da biodiversidade na natureza. Então, a gente, além de todas as espécies da megafauna, a gente tem aí uma riqueza bastante importante dessas espécies. Isso aqui só para vocês terem ideia de como que, na Serra da Capivara, a gente trabalha com uma visão integrada, inter e multidisciplinar. Eu comecei a trabalhar na Serra da Capivara muito jovem, a partir de um grupo de paleoparasitologia, o estudo das doenças dos animais e dos homens antigos. E, naquela época, até hoje, a gente estuda os coprólitos. Os coprólitos são as fezes mumificadas encontradas nos sítios arqueológicos. E nós encontramos um verme, um ovo de um verme, que jamais poderia ter passado pelo Estreito de Bering, porque ele precisa estar no solo para que as larvas eclodam e possam infectar uma pessoa pela sua pele. É claro que, naquela época, as condições do Estreito de Bering jamais permitiriam isso, o que mostra que migrações transatlânticas ou transpacíficas já aconteciam há pelo menos 7 mil anos, né, dando aí robustez a toda o que Nied sempre colocou, junto com os outros pesquisadores. Essa região, quando ela chegou, e eu vi isso, era extremamente pobre. As pessoas morriam muito cedo, a taxa de mortalidade infantil era altíssima, e, portanto, impossível manter um parque nacional e as pinturas onde as pessoas punham fogo na roça, punham fogo nas colmeias para pegar, né, mel, caçavam e destruíam todas essas coisas. E, com essa visão, se formou a Fundação Museu do Homem Americano, da qual a Fiocruz faz parte, e várias outras instituições, que é uma instituição de pesquisa científica, né, que, desde 91, é a cogestora do Parque Nacional, que é o modelo único no Brasil. Como é que tornar essa região uma área onde esse parque pudesse ser preservado e os sítios também, né? Então, se trabalhou com educação, nós fizemos 5 escolas em torno do parque, criança de 3 aos 16 anos, ensino profissionalizante para a conservação do parque, atividades não predatórias. Repara, a gente nunca falou em sustentabilidade. A gente sempre fala em atividades não predatórias. O mel, que hoje é o maior produtor de mel orgânico do Brasil, nasceu ali, a cerâmica da Serra da Capivara, enfim, várias coisas. E sempre a ideia de que
todo esse patrimônio deveria ficar naquele lugar, que aquilo era parte da identidade daquelas pessoas, e que, se aquelas pessoas não entendessem que isso era o seu valor, esse parque não queria para frente. Então, a gente sempre tinha na nossa casa, né, de trabalho, uma salinha onde a gente expunha as coisas e o povo vinha ver, né? Eles queriam ver. Porque, no início, todo mundo achava que a Niede estava procurando ouro, porque cavava os buracos, e ninguém, né, imaginava por que cava tanto buraco para tirar um pedaço de pedra de lá. Né? Então, hoje, essas exposições estão no Museu do Homem Americano, no Museu da Natureza, e todas as informações científicas estão guardadas lá. A gente tem um dente de tigre, de dente de sabre, que, quando ela encontrou, o Museu de Londres ofereceu 1 milhão de libras. A gente devia ter vendido, não vendeu, mas está lá. Né? Enfim. Então, mas tudo que, né, esse parque se fez a partir de ciência. Então, todas as coisas, quem for visitar o Parque Nacional de Serra da Capivara vai encontrar várias coisas. E pensem que tudo que tem ali tem ciência atrás, né, de todas as coisas, com várias questões que a gente começa a viver, né, desde sempre. Quem já foi e vai entrar no Boqueirão da Pedra Furada, hoje vai encontrar uma área vegetada assim. Mas, quando a gente chegou, aquilo era uma plantação de arroz, de algodão. E toda essa área foi reflorestada com as guariteiras, que são mulheres, na Serra da Capivara. Quem toma conta das guaritas são as mulheres, porque os homens vão-se embora para jogar futebol, né? Mas as mulheres, nas guaritas, faziam as mudas, colhiam as sementes e replantaram todo esse processo. E hoje a gente acha que é difícil fazer restauração na Caatinga. Não é, não. É trabalhoso, mas difícil não é. E a preparação dos sítios arqueológicos para a visitação. A ideia de que um conjunto e a visitação, o turismo, poderia ser uma melhor forma, né, de trazer recursos, renda e ocupação para as pessoas do entorno. E é verdade, só que hoje a gente está vivendo algumas coisas. Eu quero que vocês prestem atenção na vegetação que cobria os sítios, né, que trazia sombra para os sítios e preservavam esses paredões. E todo o processo de passarelas e de tudo isso, que significa muito trabalho, recursos e muito investimento, não só para fazer, mas para manter, né? Porque é uma coisa que a gente sempre pensa, recursos, às vezes você consegue e faz, mas quem mantém isso ao longo do tempo, essa é uma questão importante que a gente tem que ser feita. Repara que aqui em cima, olha, a gente tem uma beirinha, isso são pingadeiras, que fazem parte do processo de conservação para evitar que a água escorra e comece, né, a deteriorar as pinturas. E hoje a gente vem num processo importante de urbanização e de ocupação dessa área do entorno, né? E isso traz problemas para o parque. Então, como é que a gente lida e como é que a gente tenta harmonizar esse tipo de coisa? Esse parque não tem água, não tem rio perene. Toda a água desse parque ela está em caldeirões, nesses pontinhos azuis, e guardados os caldeirões na rocha, que acumulam água durante a seca, né? E que são os animais que vivem, porque a cidade de São Raimundo, que é onde teria um rio, ela hoje está toda urbanizada e os animais não conseguem mais chegar lá para beber água. Né? Então, nós fizemos todo o levantamento desses caldeirões de água, identificamos a qualidade dessa água, e a qualidade da água dentro do parque é sensacional. A gente não tem patógenos, espécies patogênicas importantes, mas fora do parque a gente tem. E uma coisa muito interessante, nós encontramos um complexo de fungos que consegue diluir o Indigo Blue, a tinta que faz o jeans, que é uma das tintas mais poluentes que a gente tem, né? E isso está lá, dentro dos nossos caldeirões, em áreas onde a gente tem que proteger, e aonde esse salto da pré-história para o futuro pode acontecer com a biotecnologia, sem, né, fazer nenhum tipo de depredação nesse parque.
Hoje, a gente tem várias questões. O aumento do calor, né, intemperismo no parque, vento, uma série de coisas, né, o vento que bate, e que, se essas áreas são abertas, elas vão gerar abrasão nas pinturas, vão acabar com a rebrota dessas árvores importantes que estão dentro dos cânions. E a gente está vivendo isso, né, e está tentando mudar esse tipo de coisa, fazendo muitas ações importantes. Então, a gente tem uma equipe que faz toda a manutenção desses sítios, aqui tirando uma colônia, né, um caminho de cupim que vai entrando no meio das frestas e acaba deslocando, né, isso é uma parede sedimentar, então acaba deslocando essas paredes, as pingadeiras. Um processo que a gente vem observando nesse momento, que é o sal, que está extravasando de dentro da rocha, isso tudo já foi mar, né? Então, extravasando de dentro da rocha, com a questão de mais calor, e isso está brotando, né, de dentro para fora, em cima das pinturas. Então, a gente tem uma equipe que trabalha com arqueoquímica para fazer o entendimento de como é que pode se salvar essas pinturas desse processo. E uma coisa cada vez mais crescente com o turismo. A gente apostou tanto no turismo, e hoje a gente precisa ordenar esse turismo. E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que ele é um visitante, que ele não está num parque temático, que ele está num parque nacional, que o objetivo é manter a sua biodiversidade, né, se manter íntegro e manter esse patrimônio. Então, a gente vem observando aqui, ó, né, nessa trilha, as pessoas andavam só aqui. Hoje, todo mundo quer andar 4, 5, um do lado do outro, falando no celular. Não sei nem por que vai no parque, você só fica olhando no celular. E pisoteiam, então, né, todas as vezes. Para a gente chegar numa plantinha desse tamanho, você demora 5 anos, dependendo, né, da espécie que a gente está olhando. Isso tem sido um processo difícil de trabalhar, porque os condutores de trilha, toda visita na serra, ela é obrigatoriamente feita com guia, mas, a partir do momento que eles ganham dinheiro, quanto mais gente, melhor, né? A gente faz essa roda inverter aí de uma maneira que está sendo difícil de lidar com ela. Então, lembra que eu mostrei a vegetação cobrindo os paredões? Agora, as pessoas querem chegar de carro na beira dos sítios, né? Esse aqui é quase um drive-thru, né? O cara passa aqui, ó, nem sai de dentro do carro, né, para poder olhar o sítio que tem aqui. Em função disso, a gente agora começou a fazer uma avaliação desses impactos, né, climáticos, com estações meteorológicas, com a ajuda do CEMADEM, para criar evidências, como disse Fernanda, porque não adianta falar, né? Você tem que mostrar as coisas. E como é que a gente antecipa esse futuro, como já aconteceu na França com Lascaux e outras coisas? Hoje, nós fazemos escaneamento a laser de todos esses paredões, não de todos, daquilo que a gente pode, com nanopixel, para que, um dia, se a gente conseguir recompor, a gente pode, pelo menos, recompor isso digitalmente, né, em todas as formas, os crânios, enfim, não só as paredes, análise gráfica das pinturas e de tudo isso. E todo esse processo, né, quando a gente chega, a população dos animais era muito raro, era muito raro. Então, se fez um esforço muito grande para inibir a caça, que ainda tem, agora tem tráfego, tem todas essas questões, mas isso foi feito, e agora a gente tem um aumento populacional bastante importante de onças, de várias coisas. Mas, junto com isso, veio o aumento desse maucozinho aqui, ó, que é né, que hoje está em todo lugar, e que ele usa os paredões para depositar as fezes, que a gente acompanha há 30 mil anos esse animal, né, nesse processo. Só que agora essa população teve um crescimento absurdo, e a gente está trabalhando, né, com câmeras fotográficas e tudo para fazer essa avaliação populacional, porque, na época da seca, eles comem a casca das árvores, e olha só o que eles fazem aqui, ó. Né? É uma coisa, assim, bastante impressionante. Então, não só para as pinturas, mas para os ecossistemas. Além disso, ele é um hospedeiro muito bacana, né, para o triatoma, que é da doença de Chagas.
Não poderia deixar de falar disso para acabar, né? Todo esse trabalho na Serra da Capivara fez a gente entender, né, dentro da Fiocruz, que é importante a gente monitorar os animais com a ajuda das pessoas para estudar e fazer vigilância de emergência de zoonoses no Brasil inteiro. Então, isso é uma ferramenta de ciência cidadã, né, onde quem puder acessar seria interessante. Hoje, a gente tem, avançando entre a Serra da Capivara e a Serra das Confusões, que a gente tem uma área plana, diversos projetos de agronegócio, milho e soja transgênica, o que seria uma catástrofe para a produção do mel orgânico. Para vocês terem uma ideia, a turma vende 1 quilo de mel orgânico a $2,86 e 1 quilo de soja a 28 centavos de dólar. Né? Então, nem economicamente essa razão, né, significa, a não ser outras coisas. E nós conseguimos marrar, até quando não sei, mas uma questão muito importante, a questão dos planos de manejo, que eram planos de manejo robustos e que hoje se tornaram um plano de manejo onde evidências e ciência não existem mais. Portanto, quando a gente entra num combate desse tipo, com os procuradores do Estado, a gente precisa de evidências. E aonde estão essas evidências? Estão nos artigos científicos, mas deveriam estar no plano de manejo. Então, a gente tem que pensar nisso, né, e reformatar, ainda que a gente tenha um plano de gestão mais enxuto, é necessário que a gente tenha um plano de manejo com toda a sua robustez por trás, porque, né, existe muita ciência para fazer isso. E muitas coisas, né, que se brigam por lá. Né? A turma que quer fazer pedal em tudo quanto é lugar, e quer sair pedalando em todo canto, a turma que corre, que quer abrir trilha nova para pedalar, para poder correr. Né? Sim, turismo é importante, por tudo aquilo, né, que foi falado, mas a gente tem que ordenar e tem que usar ciência para fazer essa ordenação. A Serra, a gente tinha lá um show, né, que eram assim, tipo 93 decibéis, sabe? Uma coisa assim absurda, isso a gente conseguiu proibir também. E é isso que a gente não quer. A gente não quer nossas paredes pichadas, a gente não quer as paredes explodidas por incêndio, né, que vem de várias coisas, não quer essa multidão de gente desordenada, que é o que está acontecendo. Isso agora é um imenso desafio. Né? Essa região mudou de uma maneira muito importante, e a gente tem um legado, né? E agora uma responsabilidade gigantesca em manter, né, todo esse processo aí, que foi o legado que a ANEED e toda a equipe deixou aí para todos nós. Agora, o que a gente quer, e a gente precisa brigar, é pelo corredor ecológico, né, para que esse parque não seja isolado e que possa se manter, né, dentro, aí, pelo menos, com alguma perspectiva. Muito obrigada. Bom, né? Foram falas maravilhosas, nos trouxeram, né, para mim, em especial, né, eu fiquei encantada por toda a troca que vocês fizeram conosco, de nos proporcionar esse acúmulo de conhecimento que vocês, né, têm aí por tanto tempo, e conseguir sintetizar isso, né, claro, não os anos todos, mas sintetizar isso para a gente, né, nesses minutos que vocês tiveram para compartilhar conosco, né, essas vivências todas. Bom, estão chegando mais perguntas aqui, mas eu acho que, fazendo um apanhado, né, meio que tentando fazer essa conexão do que foi, né, nos trazido aqui pelas três falas,
a gente pode ver que as unidades de conservação, elas são áreas que não são destinadas somente à proteção passiva da natureza, né? Mas elas também são espaços ativos de produção de ciência, de restauração ecológica, de manejo adaptativo, de salvaguarda do patrimônio natural e cultural, né? É uma proteção que envolve paisagem, memória, sítios arqueológicos, acervos científicos, saúde física e mental, e narrativas históricas. Então, é muito mais, né? E, bom, nós tivemos, então, algumas perguntas. Eu vou fazer a primeira, né, que chegou para a gente, e aí a gente vê se vai dar tempo de fazer todas as outras. Eu vou... Vocês deixaram tudo para o final, né? Só para atrapalhar a moderação, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos começar pela primeira. Já é desafiadora, né? Se nos dias de hoje, para conservar, é necessária a parceria com as comunidades e suas culturas, como convencê-los de que o tradicional, entre aspas aqui, nos dias atuais é prejudicial para a conservação? Eu deixo aberto para quem de vocês quiser responder. Quer começar, Fernando? Bom, assim, eu acho que populações não tradicionais, obviamente, têm um impacto sobre a natureza devastador. O nosso modo de consumo, o nosso modo de vida extremamente consumista tem um impacto devastador, né? Agora, eu acho, da mesma forma, que populações tradicionais, em muitos casos, podem ter impacto. Eu não estou dizendo que sempre tem um impacto. Eu estou dizendo que a gente precisa saber, que a gente precisa ter coragem de olhar e ver o que as evidências nos dizem, né? Então, agora, eu acho que, uma vez que você perceba se há um impacto ou não, eu acho que a sociedade humana, a cultura humana, tem uma imensa capacidade de se adaptar. Nós mesmos nós fazemos um monte de coisas hoje com um impacto muito menor do que nós fazíamos há décadas atrás, né? Não estou dizendo que vocês devam consumir lata de alumínio, não é isso que eu estou dizendo, mas o alumínio que você usa para produzir uma lata hoje é menos do que 5 vezes menor do que você usava 20 anos atrás para fazer uma lata. Então, você pode... Agora, eu acho que a gente tem que se adaptar a um planeta em que você tem uma biodiversidade altamente pressionada, que a gente está perdendo muita coisa, que a gente está perdendo outras espécies que ninguém consegue me convencer que essas outras espécies que compartilham o planeta com a gente também têm um direito de viver, assim como nós temos, tá? Então, que você tem que fazer adaptações, você tem que fazer adaptações no modo de vida de uma população tradicional, se ela tem impacto, assim como a gente tem que fazer adaptações no nosso modo de vida, né? E isso é fácil? Não, isso é extremamente difícil. Agora, isso é o desafio da nossa geração, isso é o desafio do planeta que a gente vai passar para os nossos filhos, né? O que a gente vai passar? A gente vai passar um planeta, né, extremamente poluído, erodido, com uma biodiversidade muito menor, etc. Como é que a gente quer deixar isso? Então, eu acho, na verdade, que é uma questão de adaptação. Em muitos casos, é uma questão também de zonação. Quer dizer, quando a gente pensa assim, que são unidades de conservação, outras pessoas vão saber melhor do que eu esses dados, mas unidades de proteção de conservação de proteção integral no planeta, quantos são da superfície do planeta? 5%? Eu acho que não chega a 5%. Provavelmente não chega a 5%. Beleza, nós temos mais de 2 milhões de espécies descritas pela ciência, mais de 2 milhões de espécies descritas. A nossa espécie usa os outros 95%, e tem 5% que a gente está dizendo que não pode ser usada de forma destrutiva. Será que é demais a gente deixar 5% para as outras 2 milhões de espécies e ficar só com 95% para a nossa? Se a gente pode colocar dessa forma? E, claro, um ponto que a gente não deve esquecer, que a gente não deve esquecer jamais. Quando a gente fala que um parque nacional é uma área para proteger biodiversidade, Parque Nacional é uma área para proteger biodiversidade.
mas, primariamente, como função primordial, primária, Parque Nacional é para ser visitado, com todos os cuidados que a Márcia falou, que é fundamental que você organize, que você tenha essa visitação de forma a gerar baixo impacto, etc. Mas isso é fundamental. As pessoas têm uma ideia que eu acho errada, do tipo, Parque Nacional é uma coisa que exclui as pessoas. Não. Parque Nacional é uma unidade de conservação de uso indireto, uma unidade de conservação que admite certos tipos de uso, sobretudo a visitação. E isso é fundamental que a gente estimule isso é fundamental para que as pessoas comecem a valorizar o parque, porque os parques também são nossos, para ser visitados, para desenvolver a biofilia, do qual o Helber falou, esse nosso contato com a natureza, e também como um lugar para as outras espécies que não precisam só apanhar com as mudanças que a gente está fazendo no mundo, né? Só complementando, eu acho que tem uma questão também de, assim, territorial, né? A gente não tem pouco território, a gente não tem pouca terra, a gente não tem pouca oportunidade. Às vezes, acontece muito de ter uma visão até estratégica de certos grupos, de falar assim, não, com unidade de conservação, com o ICMBio, com os órgãos ambientais, a gente consegue, de certa forma, intervir na questão política ambiental para que determinadas áreas percam o status de conservação de proteção integral e passem a permitir o extrativismo, e, muitas vezes, sem nenhum tipo de avaliação prévia do impacto que o extrativismo vai trazer para o que está sendo protegido ali anteriormente, né? Então, não falta terra no Brasil, não falta oportunidade, né? O direito ao território ele é um direito importante, mas o que nós estamos colocando em jogo, que valor nós estamos colocando em jogo quando a gente determina que a ocupação vai acontecer num território e não em outro? Obrigada. Márcia, a gente pode passar. Eu preciso do óculos. Posso comentar rapidamente ou pode. vai passar para outra? Não, pode comentar. Não, eu só queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho que, às vezes, a gente se confunde, né? Quando a gente pensa nas comunidades tradicionais, a gente tem hábitos que são hábitos e culturas que elas precisam ser mantidas, né? Porque tem ali esse conhecimento que a medicina usa e que as pessoas usam, né, dos seus rituais e tudo mais. Isso não significa dizer que as populações tradicionais querem se manter vivendo como elas eram antes, né? Eu não conheço população tradicional onde as mulheres não querem ter um tanquinho para lavar roupa, onde elas não querem ter tempo para fazer outras coisas do que ficar fazendo ali. Então, a gente está vivendo essa mudança, e eu acho que é isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com essas comunidades. Fazer com que eles... Gente, hoje você vai nas aldeias indígenas e você vê as senhoras jogando o jogo do tigrinho. Isso é mais forte do que a gente, porque esse nosso mundo do conforto, ele é um mundo que ele traz essa coisa, né, que é boa, e a gente nem vai dizer que não, né? Quem lava roupa aqui na mão, na beira do rio, agachada, acho que ninguém mais, né? Enfim, então, como é que a gente cuida nesse processo com as comunidades tradicionais que estão no entorno das unidades de conservação, para que esse conforto ele também é merecedor dessas pessoas. Elas também merecem esse conforto, né? E que a gente não chegue com esse discurso, né, de que tem que proteger tudo e a gente usa todos os benefícios e eles não. Mas o que efetivamente essa gente precisa de manter como tradição? O que é importante para a sua vida, para a sua forma, mantendo, inclusive, algumas coisas antigas, né, que a gente não pode perder, né? Eu acho que é esse o momento que a gente está vivendo nesse processo, que a gente precisa ter muita atenção a ele, para a gente não ser injusto e para a gente poder buscar essas melhores formas de lidar, né, e proteger os parques e proteger as pessoas.
Acho que a pergunta é para a Márcia. Eu acho que dá para... o par na Serra da Capivara, Márcia, e o par das Confusões tem capacidade de suporte, de visitação, e como, né, isso funciona. E aí já tem uma pergunta sobre o turismo, eu já vou conectar as duas, né? O turismo e a visitação o turismo e visitação devem ser ordenados. Gostaria de saber se turismólogos são envolvidos no planejamento. Na Serra da Capivara. Então, na verdade, essa coisa de estudo de capacidade de carga é uma das coisas mais difíceis em termos metodológicos, né? Se a gente for procurar na bibliografia, isso não é um campo fácil para se estudar. E isso depende muito de cada lugar que você está estudando, em função de muitas coisas, né? Geomorfologia, fauna, flora, perigos que a gente nunca fala, né? A gente nunca fala para um turista que você vai entrar num parque nacional. A gente fala agora, né? A gente tem a Fiocruz entrando no tal do banho da floresta, né? Que é uma coisa super legal para a questão mental e tudo isso. Assim, eu acho incrível e é isso mesmo. Só que não entre numa floresta brasileira sem ser vacinado de febre amarela, sabe? Então, assim, na Serra da Capivara, quando você estiver com muito calor e for encostar num paredão, não encoste num paredão na sombra, porque você não vai ver, mas o barbeiro vai vir te picar, porque ele faz parte daquela coisa. E isso é turismo consciente, não é amedrontar as pessoas, é informar as pessoas que existem os riscos, mas informar, inclusive, como elas se protegem desse risco. Eu acho que essa é uma questão importante. Então, na Serra da Capivara, a gente tem os turismólogos, inclusive, hoje é uma coisa interessante, porque a gente tem universidade com curso de turismo em São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato não é mais o que era 40 anos atrás. Hoje nós temos 4 universidades em São Raimundo Nonato com mestrado e doutorado. Mas os meninos que fazem turismo, o que acontece? Eles vão seguir, só que eles não andaram na serra. Então, eles se perdem, né? Então, precisa de fazer essa correlação com os guias antigos. Então, assim, a gente não tem capacidade de carga instalada, a gente agora está vivendo um plano de uso público com muitas questões muito complicadas, porque ele vem trazendo uma carga muito importante desse turismo de massa, que é o que esse ambiente não consegue, né, ter essa capacidade. Não significa que ele não tenha capacidade. Você vê um parque que tem 1.200 sítios, a gente pode fechar sítios a cada 3 anos e oferecer visitação em outros sítios. A gente pode fazer o manejo desses sítios. Ninguém precisa visitar todos os sítios, inclusive, do ponto de vista turístico, é legal, porque, né, daqui a 5 anos eu posso voltar para visitar um sítio que não estava aberto e que eu vou poder visitar de novo. Então, como é que a gente usa conhecimento para fazer essa melhor gestão? Em alguns lugares, a gente tem que entrar com 5 pessoas. Esses boqueirões, eles são muito profundos, muitas vezes eles são muito estreitos. 5 pessoas falando, né, e a gente pede para as pessoas falarem baixo. Isso é uma questão incrível no turismo da natureza. As pessoas gritam, né, chegam em cima das coisas, o ru é uma gritaria danada. Quando você chega num cânion desse, essa gritaria reverbera e os bichos, os macacos, saem se jogando cânion lá para dentro. Isso é um impacto. Então, assim, como é que eu acho que o desafio é como é que a gente sensibiliza esse turista, sabe? Mostra para ele o quanto é importante ele estar ali, o quanto de coisa incrível que ele vai ver naquele lugar. Mas ele vai ter que respeitar esse lugar, ele vai ter que pisar em alguns lugares no lugar certinho, ele vai ter que aprender a olhar um brotinho daquele, ele vai ter que aprender a olhar, né, que quando ele chegar num sítio daquele que tem Exu lá é uma vespa desgraçada, que, inclusive, a voz dos homens tem determinado coisa, aí você chega perto, ela te ataca. Assim, olha, então, como é que a gente ensina isso para as pessoas, né? Porque, se você chegar quietinho, ela está ali numa boa, ela não vai fazer nada. Eu acho que esse é o desafio, e não é só para a Serra da Capivara, é para Itatiaia, é para a Serra dos Órgãos. Assim, eu ando por quase tudo quanto é parque nesse país e eu vejo cada vez mais essas coisas. Eu acho que esse é o desafio desse momento.
Obrigada, Márcia, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser, né, ver quem prefere responder. Como lidar com a presença gigantesca de cães e gatos privilegiados nas leis de proteção animal, nas unidades de conservação? Eu prefiro não responder. Eu só posso dizer que é um problema colossal e subestimado. Como lidar com isso é muito difícil. Mas cachorros de unidade de conservação no Brasil é um problema gigantesco, é um problema, inclusive, na Floresta da Tijuca, onde eu trabalho, é um problema em Brasília, colossal. O problema de gatos é colossal. Existe estimativa mesmo, por exemplo, em cidades, as estimativas de aves mortas por gatos no mundo, no planeta, a cada ano, são na casa de dezenas de bilhões de aves, quer dizer, é um impacto absolutamente devastador. Agora, como você vai lidar com isso? Quer dizer, acho que a única coisa que a gente não deve fazer é fechar os olhos e dizer que o problema não existe. O problema existe, é sério. E a gente deve tentar evitar ao máximo, claro, que haja cães e gatos ferais, né, populações desses bichos em unidades de conservação. Agora, lidar com o problema envolve questões muito complicadas, com valores, inclusive afetivos da gente, e eu acho que eu não tenho a resposta nesse momento também. Só acho que a gente não deve subestimar o tamanho do problema. Márcia. Eu só queria trazer uma experiência da saúde para essa questão. Esse problema ele é um problema complexo e a gente tem que pensar em várias coisas, né? Primeiro que não vou fazer defesa dos cães, adoro os cães, mas a gente tem cachorros enterrados há 12 mil anos, há 10 mil anos no Uruguai, no Peru. Portanto, o cachorro sempre esteve do lado das pessoas. E o problema é o nosso comportamento em relação a esses cachorros, né, que não são cuidados e tudo mais. A experiência da saúde, a gente teve uma época que a gente tem uma doença que é a leishmaniose, né, que eu não sei se todo mundo conhece, é uma doença, né, que é transmitida por um flebotomínio e tal, e o que os cachorros eles são amplificadores desse protozoário, eles ficam doentes antes de nós. Então, na verdade, eles são até bons sentinelas. Durante muito tempo, o que a saúde fez foi identificar esses cachorros com leishmaniose e a gente fazia eutanásia desses cachorros. Fizemos isso durante muito tempo. Matamos milhares de cachorros. Resolvemos o problema? Não resolvemos. Criamos problemas? Criamos. Criamos problemas mentais nas pessoas que matavam cachorro, que chegava um tempo que ninguém conseguia mais ficar matando cachorro. Criamos problemas em alguns lugares, que algumas comunidades chegaram a fechar os postos de saúde e escondiam os cachorros, levando os cachorros para outros lugares. Depois que a gente matava os cachorros, a gente saúde, né? Eu nunca matei cachorro, gente. Enfim, as pessoas traziam outro cachorro. A gente, na Serra da Capivara, a gente fazia a apreensão dos cachorros e queria levar para adoção. No fim, não tinha para quem doar o cachorro e a gente ficava alimentando esses cachorros e, no fim, não tinha mais dinheiro para alimentar cachorro. Então, a gente começou a criar um problema incrível sobre isso. E como é que hoje a gente resolve a leishmaniose? A gente tem uma conversa com os proprietários e, hoje, o Ministério da Saúde paga coleira e encolera os cachorros para o mosquito não vir morder, e uma ação dos agentes comunitários de saúde para limpar o quintal, para que aquele quintal não ajunte matéria orgânica, que é onde esse flebotomínio se prolifera. Então, é um trabalho de formiga, é um trabalho de longo tempo, mas a gente tem que pensar que juntar as nossas estratégias de conservação
com a saúde pode trazer para a gente muitos benefícios. Então, se a gente trabalhar com a questão da leishmaniose com os cachorros e conversar com os seus donos que aquele cachorro não pode caçar, a gente tem que integrar essas políticas, porque, quando a gente integra essas políticas, a gente pode ter chance de ter mais sucesso. Em alguns lugares, a gente vai conseguir fazer isso. A gente fez isso no Sesc de Pantanal, em volta da reserva toda. Em outros lugares, a gente não vai ter, mas a gente vai buscando esses caminhos e vai aprendendo com isso, né? E aprendendo com os erros ou as bobagens que a gente já faz ao longo da vida. Obrigada. Bom, eu estou prezando agora um pouco pela diversidade, né, dos temas. E eu acho que vai ser a última questão que a gente vai fazer, em função do tempo, mas lembrando a vocês que, né, os painelistas, né, estarão aqui, né, durante o evento, e durante os intervalos vocês podem tentar chegar até eles, né, e fazer aí os questionamentos que, porventura, não foram trazidos agora. Bom, eu acho que tanto veio para o Fernando, mas eu acho que o Hilbert também pode tentar ajudar, né, assim como a Márcia. Qual a sua avaliação sobre o programa Monitora do ICMBio para avaliar a eficiência na conservação da fauna nas UCs? Eu acho que o Hilbert pode falar bem melhor do que eu, porque eu não conheço profundamente o programa Monitora. Eu só posso dizer que a ideia geral de você monitorar a fauna é fundamental para a conservação. Eu acho que o pessoal costuma dizer que você viver num planeta que nós temos tanto impacto quanto nós temos, cria a necessidade do perpétuo monitoramento. O mundo é completamente diferente, não dá mais para deixar as coisas sozinhas, a gente tem que monitorar. Agora, eu não conheço detalhes do programa Monitora, eu acho, claro, a iniciativa louvável, interessante, mas como ela funciona e quanto ela é eficiente, eu não poderia dizer. Vocês sabem que eu sou professor, e o professor tem 2 tipos de falta de tempo. Falta de tempo tipo 1 é quando uma pessoa pergunta uma coisa que vai demorar muito para você explicar, vai sair do caminho, etc. Falta de tempo tipo 2 é quando uma pessoa pergunta uma coisa que você não tem a menor ideia daquilo que a pessoa está perguntando. Então, essa eu não vou responder falta de tempo tipo 2, beleza? Não, é rápido. Eu conheço algumas trilhas, mas eu não conheço os resultados. Então, também não consigo avaliar. Mas eu acho que tem uma coisa importante, né? Todos esses projetos, às vezes, eu fico pensando, não, o que a gente vai fazer? Vamos monitorar, vamos monitorar. Mas o que a gente faz com o resultado do monitoramento? Eu acho que essa é a questão, qualquer que seja o projeto, qualquer que sejam as coisas, né, que todos nós fazemos, quais são os resultados e como é que esses resultados eles se transformam em política pública. Eu acho que essa é a questão, né? Porque a gente tem, na ciência, milhares de resultados, mas nós somos muito pouco eficazes em transformar esses dados em política pública. E aí era aquilo um pouco que, né, a gente ouviu lá na palestra de abertura. O Monitora, ele realmente, como o Fernando falou, é uma ideia excelente. A gente precisa ter monitoramento, precisa ter uma política de monitoramento da biodiversidade em dados de conservação. Claro que, quando você seleciona os indicadores desse monitoramento, isso tem que ser muito pensado não só do ponto de vista de grupos taxonômicos, mas também dos biomas que estão sendo observados, né? E como que aquele dado que você está coletando ele realmente é efetivo ou não para demonstrar as mudanças que você eventualmente procura acompanhar. O programa Monitora ele tem, né, crescido, tem sido ampliado para algumas unidades de conservação, mas eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita, especialmente do ponto de vista de incluir mais parcerias com universidades e buscar mais apoio financeiro para ele. Então, o caminho, né, começar a monitorar eu fui 2 anos, isso não representa nada, né? Você começa a ter informações importantes sobre mudanças em larga escala temporal com muito tempo. Isso significa muito dinheiro, muito investimento, muita gente. E aí outra coisa importante é preparar que esse tipo de preocupação e de filosofia dentro do órgão, que é importante,
não fique sujeita a variações políticas de quem está à frente do órgão em algum momento. Então, isso também é muito importante. Eu acho que tem que ser sempre, né, pensar no financiamento, na manutenção e na independência do programa e, eventualmente, na ampliação dele. Muito obrigada. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário? Estamos próximos aí do nosso horário. É isso? Então, eu quero agradecer muito aos nossos palestrantes, a presença de todas e todos, o compartilhamento do conhecimento e a interação, né, da plateia, que foi muito especial. E eu declaro encerrado, então, o nosso painel. Muito obrigada.